Senhor presidente, senador Theomário, senhores senadores, senhoras senadoras, há alguns anos tive a satisfação de presidir no Senado Federal a CPI da Terra, que revelou as mazelas existentes no sistema fundiário brasileiro, diante quase sempre da incompetência do governo, que acaba, através da omissão, da conivência, da complacência, alimentando a violência no campo. As invasões de propriedades produtivas, com a paciente contemplação governamental, se tornaram, lamentavelmente, um fantasma na vida dos agricultores brasileiros. Com aquela CPI, nós revelamos uma relação promíscua do governo e com o movimento dos trabalhadores sem terra, que, não possuindo identidade jurídica, utilizaram-se de expedientes revelados pela CPI com a organização de cooperativas, a Concrab, a ANCA, o ITERRA, celebrando convênios com ministérios que repassavam recursos com desvio de finalidade. Recursos que deveriam ser destinados à reforma agrária, aos assentamentos, apoio técnico a assentamentos. Esses recursos eram desviados por essas organizações paralelas ao MST, com o objetivo de alimentar o movimento de invasões a propriedades produtivas no país. Recentemente, protocolei requerimento com pedido de informações ao ministro da Justiça sobre ações adotadas pelo governo federal perante a destruição de pesquisas com eucalipto geneticamente modificado, perpetrada por vândalos, supostos meliantes do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E no dia 5 de março de 2015, milhares de plantas de eucalipto geneticamente modificado, em experimento autorizado dentro de estufas em Itapetininga, no estado de São Paulo. O governo, ao longo de mais de uma década, observa como espectador privilegiado a destruição de laboratórios, experimentos com soja, eucalipto e milho transgênicos e até laranjas. Estamos aguardando a resposta a esse requerimento. Mas hoje, senhor presidente, venho a esta tribuna para trazer informações e alertar o governo para fatos que ocorrem no estado de Goiás, no campo de Goiás. E valho-me, senhor presidente, de uma ata de reunião realizada em Brasília, na sede da Ouvidoria Agrária Nacional, no último dia 11 de junho, às 10 horas. Eu poderia ler a ata com todas as informações, mas eu faço referência a alguns tópicos desta ata para passar a ideia do que vem ocorrendo como ameaça às propriedades produtivas no estado de Goiás, especialmente. Fala essa ata do que ocorre no município de Alto Paraíso, Pindorama, Isabel, as fazendas, Nova Era, no município de Alto Paraíso, a fazenda Pindorama, Isabel e Desbrave, localizadas no município de São João da Aliança, e outras fazendas cujos nomes não foram mencionados nesta reunião. Por exemplo,
O proprietário da fazenda Jatobá, no município de São João da Aliança, foi ameaçado de extorsão pelo coordenador da FNL, Hugo Zaidan, para não invadir a mencionada fazenda. Esse é uma dissidência do MST, liderada pelo Rainha, Frente Nacional de Luta, que tem como coordenador nesta região de Goiás o senhor Hugo Zaidan. O presidente do movimento Agricultores Unidos e arrendatário da Fazenda União, senhor Francisco José Martins Neto, esclareceu que as ocupações nas fazendas Isabel e Cerrado, ambas no município de São João da Aliança, pelos trabalhadores sem terra ligados à FNL, aconteceram de maneira violenta, mediante o uso de armas brancas e palavras de ordem. Há aqui o presidente do movimento também, e arrendatário da Fazenda União, esclareceu que atualmente os trabalhadores sem terra do acampamento Nelson Mandela, ligados à FNL, se encontram concentrados na Fazenda Cerrado, no município de São João da Aliança, salientando que ouviu dizer que tem aproximadamente 2.000 famílias cadastradas no local. E mais, no município de São João da Aliança ainda, a Fazenda Isabel e Cerrado, no município de São João da Aliança, trabalhadores rurais sem terra ligados a essa frente, têm ocorrido danos nas propriedades, tais como furtos, uso de drogas ilícitas, aliciamento de empregados, ameaça de incendiar máquinas, ameaça de destruição de lavouras e extorsão para não ocupação da propriedade. Portanto, nós estamos verificando que há extorsão. O objetivo não é só a ocupação da propriedade, é a obtenção de vantagens com a ameaça de invasão, mediante extorsão. Há denúncia também do uso de drogas nessas invasões. O presidente do Movimento Agricultores Unidos afirma ainda que há uma situação de ameaça de invasão que tem ocorrido na região de São João da Aliança e Alto Paraíso, inclusive em imóveis que têm interdito proibitório, conforme processo existente. O presidente afirma também que área desapropriada pelo INCRA, trabalhadores rurais sem terra ligados à frente, invadiram a Fazenda Cerrado. No entanto, somente parte da referida fazenda foi desapropriada, onde atualmente existe o projeto de assentamento Mingau, sendo que o restante continua de propriedade de Abílio Miguel. O que alegam os trabalhadores sem terra é que Abílio Miguel responde a um processo na Justiça do Paraná. E alegam que, como há esse processo, a propriedade não lhe pertence mais. E é evidente que, se não pertence a Abílio Miguel, deve ser utilizada pela Justiça para uma eventual devolução de recursos que tenham sido desviados do poder público no estado do Paraná. Fazendas Isabel e Cerrado invadidas pelos trabalhadores rurais sem terra ligados à FNL são fazendas produtivas. O comandante, veja a seriedade dessa denúncia, o comandante da 14ª Companhia da Polícia Militar de Alto Paraíso esclareceu que trabalhadores rurais sem terra ligados a essa frente tentaram invadir a Prefeitura de São João da Aliança com o uso de armas brancas e, quando viram que a Polícia Militar ia impedir tal ocupação, fizeram baderna na cidade, tendo sido acompanhados até a saída da cidade.
o comandante esclareceu que, mesmo tendo orientado os trabalhadores rurais sem terras, no sentido de informar a intenção da ocupação previamente à Polícia Militar, objetivando desse modo que a ocupação não se desse de forma violenta, não obteve êxito. O comandante denuncia que há cerca de 6 meses trabalhadores invadiram e agrediram um promotor de justiça e depredaram o seu veículo. O comandante esclarece que os trabalhadores ameaçaram invadir a fazenda Pindorama, localizada no município de São João da Aliança, no Vale do Paraná, inclusive mandando o proprietário retirar o gado, sob pena de, não retirando, matar os animais, o que foi impedido pela Polícia Militar. O comandante ainda da 14ª Companhia esclarece que trabalhadores sem terra ligados a essa frente disseram que vão invadir outras fazendas no município de São João. O comandante esclareceu que o conflito agrário na zona rural de Alto Paraíso e São João da Aliança seja palco de massacre, ele teme que seja palco de massacre, como o do Eldorado dos Carajás. Haja vista que teve conhecimento de que nos dias 12, 13 e 14 vão invadir fazendas. Enfim, agora uma denúncia que tem que ser apurada. É preciso que, inclusive, o ministro da Justiça determine a apuração desta denúncia. O comandante da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar de Alto Paraíso, Major Carlos Eduardo Balelli, esclareceu que recebeu informações de que o coordenador da Frente Nacional de Luta, Hugo Zaidan, possivelmente está traficando drogas no acampamento Nelson Mandela e em outros acampamentos, o que lhe foi informado por assentados no projeto Cachoeira dos Couros. O ministro tem todos esses indícios e essas informações para determinar uma investigação urgente. Não é possível que o governo, diante de uma denúncia dessa natureza, que parte de uma autoridade policial, que parte do comandante da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar de Alto Paraíso, em Goiás, que o governo fique paralisado diante de uma denúncia dessa natureza e não tome as providências necessárias para a investigação e, evidentemente, a responsabilização. Enfim, nós poderíamos continuar fazendo a leitura dos vários tópicos desta ata que revela as mazelas existentes nesse movimento que se organizou nesta região de Goiás. Mas vou fazer algumas considerações sobre essa reunião, que contou com mais de uma dezena de pessoas, entre elas representantes da Defensoria Pública da União, Ministério da Justiça, Polícia Militar de Goiás, o presidente do Movimento Agricultores Unidos, senhor Francisco José Martins Neto, e diversos outros proprietários de terras, abordando a situação que está sendo vivida pelos agricultores do município de São João da Aliança e municípios vizinhos, perante as ações de invasão de terras por integrantes da Frente Nacional de Luta, organização que é dirigida nacionalmente pelo senhor José Rainha. Na reunião, o presidente do Movimento Agricultores fez um relato da situação, alguns tópicos da ata fiz aqui referência, sobre a invasão das fazendas, Santa Isabel e Cerrado, que o proprietário da fazenda Jatobá foi ameaçado de extorsão, que o senhor Edilson de Souza, sócio da Agropecuária Nova Era, suspendeu o plantio que faria por insegurança, que atualmente esse movimento conta com 2.000 famílias. Enfim, na ata chama atenção especialmente, eu quero que, especialmente o ministro da Justiça, considere esta informação. Na ata, chama a atenção a advertência feita pelo ouvidor agrário nacional e presidente da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo, de que o movimento popular, visando implementar a reforma agrária, não caracteriza crime contra o patrimônio.
configura direito coletivo e que, por isso, não compete às polícias militar, civil e federal impedir ocupações de imóveis rurais por trabalhadores sem terra. Ora, senhor presidente, isto é muito grave. É o representante do governo, portanto, o representante da presidência da República, pela presidente Dilma Rousseff, nomeado como ouvidor agrário nacional. Ele acaba alimentando, motivando, estimulando as invasões às propriedades produtivas. Ele acaba, portanto, com esta afirmação, estimulando a violência no campo, o desrespeito à ordem constituída, a afronta à legislação vigente no país, especialmente à Constituição Federal, e faz referência a um voto do ministro Luiz Vicente Sernicharo, em julgamento de habeas corpus, na verdade, pinça um detalhe deste voto. Mas o que está ocorrendo na região de São João da Aliança, e que se repete em outras regiões do Brasil, provoca uma trinca, uma rachadura no Instituto do Direito à Propriedade, e preocupa sobremaneira pelo fato de que o que ocorre ali seguramente é o embrião de um problema maior que deverá se alastrar pelo noroeste goiano. Outras fontes informaram que, além de invadirem fazendas da região, integrantes da Frente Nacional de Luta, liderada por José Rainha, utilizam carros de som para convidar pessoas para participarem das invasões, além de arregimentar pessoas desempregadas ou interessadas em participarem do movimento. Quando o ouvidor agrário nacional diz que a polícia militar, a polícia civil e a polícia federal não possuem autoridade para impedir as invasões, desconsidera o que decidiu o Supremo Tribunal Federal em decisão proferida num julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 2.213, de 4 de abril de 2002, pelo extraordinário, competente e honrado ministro Celso de Mello. Eu posso destacar os seguintes argumentos do ministro Celso de Mello. O esbulho possessório, mesmo tratando-se de propriedade alegadamente improdutiva, constitui ato revestido de ilicitude jurídica. E diz mais Celso de Mello, revela-se contrária ao direito, porque constitui atividade à margem da lei, sem qualquer vinculação ao sistema jurídico, a conduta daqueles que particulares, movimentos ou organizações sociais visam pelo emprego arbitrário da força e pela ocupação ilícita de prédios públicos e de imóveis rurais a constranger de modo autoritário o poder público a promover ações expropriatórias para efeito de execução do programa de reforma agrária. O processo de reforma agrária em uma sociedade estruturada em bases democráticas não pode ser implementado pelo uso arbitrário da força e pela prática de atos ilícitos de violação possessória. A atuação do governo federal a orientar que as polícias não impeçam a invasão de imóveis rurais, pensando argumentos apenas aparentemente favoráveis a esse entendimento, só faz recrudescer a violência no campo e ampliar a insegurança jurídica no campo, se é que ainda é possível esse sentimento presente no campo de norte a sul do Brasil. O governo federal não pode mais continuar omisso perante a defesa do direito de propriedade, especialmente a propriedade rural. Senhor presidente, eu poderia apresentar outros lances desta inusitada reunião, onde
O ouvidor agrário nacional estimula a violência no campo, a arbitrariedade, o uso de práticas ilícitas para afrontar a lei, a Constituição do país e subtrair direitos assegurados àqueles que, ao longo do tempo, com o suor do rosto, o esforço diário, o trabalho incessante, construíram um patrimônio privado. Não, senhor presidente, não podemos admitir que um representante do governo, nomeado pela presidência da República, atue desta forma, a afrontar a lei e, sobretudo, estimular a violência, o esbulho, a prática ilícita de subtrair direitos de propriedade a agricultores do Brasil. Espero, senhor presidente, que o governo atenda a esse apelo e adote as providências para impedir a ampliação desta insegurança que já campeia solta nesta região de Goiás e certamente encontra similar em outras regiões do país. Muito obrigado, senhor presidente.